Polícia Federal e Conselho Administrativo de Defesa Econômica cumprem mandados da Justiça contra os suspeitos de formação de cartel no estado de São Paulo. E você vai ver também. Ministro Gilmar Mendes garante ao ex-procurador da República, Marcelo Miller, o direito de ficar em silêncio no depoimento à CPMI da JBS. STJ nega liminar a ex-primeira-dama do Rio, Adriana Anselmo, e impede o retorno dela à prisão domiciliar. PGR encaminha ao Supremo manifestações nos inquéritos em que foram oferecidas denúncias contra o presidente da República, Michel Temer, e outros 9 investigados. TSE inicia esta semana o teste público de segurança nas urnas eletrônicas. E começa hoje em todo o país a Semana Nacional da Conciliação para solucionar, por meio de acordo, milhares de processos que tramitam na Justiça. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. A Polícia Federal, em ação conjunta com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, deflagrou nessa manhã a Operação Vinil para o combate ao crime de formação de cartel no estado de São Paulo. A repórter Carolina Chaves, ao vivo, tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, o cartel era formado por empresas do ramo de conexões PVC e também polipropileno. São cumpridos 15 mandados de busca e apreensão na capital paulista, na Grande São Paulo e também na cidade de Santa Bárbara do Oeste. A investigação começou em junho, depois que o Ministério Público Federal encaminhou à Polícia Federal um acordo de leniência firmado entre o CAD e uma das empresas envolvidas. Nesse acordo, é descrita como ela e outras 3 empresas manipulavam as licitações de obras de infraestrutura e saneamento de água entre 2004 e 2015. Nesse período, segundo o CAD, as empresas comprometeram as licitações em 14 estados e elas vão responder por vários crimes, dentre eles abuso de poder econômico, e a pena varia de 2 a 5 anos de prisão e multa. Érica. Obrigada, Carolina. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, garantiu ao ex-procurador da República, Marcelo Miller, o direito de ser tratado como acusado ou investigado durante depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da JBS, marcado para a próxima quarta-feira. Com a decisão, Miller poderá permanecer em silêncio, além de ter garantidos os direitos de não se autoincriminar, de ser assistido também por um advogado. A comissão investiga supostas irregularidades envolvendo as empresas JBS e JF em operações realizadas com o BNDES e o BNDES-Par, ocorridas entre os anos de 2007 e 2016, que teriam gerado prejuízos públicos. Entre outros, são investigados os procedimentos de acordo de colaboração premiada celebrado entre o Ministério Público Federal e os acionistas da JBS, que teria contado com a participação do então procurador Marcelo Miller. Em decisão monocrática, a ministra do Superior Tribunal de Justiça, Maria Tereza de Assis Moura, negou o pedido de liminar e de habeas corpus apresentado pela defesa da ex-primeira-dama do Rio de Janeiro, Adriana Anselmo. Ela está presa cautelarmente, é investigada na denominada Operação Calicut. A defesa impugnava os fundamentos do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que cassou a prisão domiciliar de Anselmo e determinou que ela voltasse para o regime fechado. Mas, segundo a relatora, em juízo preliminar, não foram preenchidos os requisitos para análise da legalidade apontada. O mérito do habeas corpus será julgado pela 6ª turma do STJ. As cercas metálicas em volta dos prédios na Praça dos Três Poderes e do Palácio da Alvorada deverão ser retiradas. O pedido foi feito pelo Ministério Público Federal em Brasília. Em uma ação civil pública contra a União, o MPF argumenta que as grades violam o patrimônio histórico e cultural da capital federal. R$5.000 por dia. Esse é o valor que o Ministério Público Federal pede em uma ação civil pública contra a União, caso as grades que cercam monumentos tombados em Brasília não sejam retiradas. No documento enviado à Justiça, o MPF reforça que uma portaria do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, proíbe o cercamento para que seja mantida a concepção arquitetônica e inserção urbana dos edifícios tombados. O próprio IPHAN considera o gradeamento inadequado.
A recomendação de retirar as grades foi feita em outubro, mas só foram retiradas as estruturas metálicas do prédio do Buriti. Os outros órgãos afirmaram que não acataram a solicitação por uma questão de segurança. Segundo o IPHAN, as cercas só podem ser colocadas de maneira provisória, como quando acontecem manifestações populares. O objetivo é evitar depredação. Para quem visita a cidade, as cercas tiram um pouco a estética dos prédios projetados por Oscar Niemeyer. A questão é pontual, né? A gente pode ver ela por um prisma menor, que é a questão de ter ou não ter a grade. Só que uma questão maior é o fato da própria União, a própria administração pública está desrespeitando uma lei que ela mesma instituiu, né? A Procuradoria-Geral da República encaminhou ao Supremo Tribunal Federal manifestações nos inquéritos em que foram oferecidas denúncias contra o presidente da República, Michel Temer, e outros 9 investigados. O documento assinado pelo Procurador-Geral da República em exercício, Luciano Maris Maia, traz manifestações quanto aos agravos regimentais, embargos declaratórios e petições apresentadas pelos investigados. Maris se manifestou contrariamente aos recursos apresentados pelos investigados. Também pediu a instauração de uma petição autônoma para que a PGR se manifeste com base nas provas dos inquéritos mencionados para, se for o caso, oferecer denúncia e continuar as investigações ou requerer o arquivamento com relação aos deputados federais Aníbal Ferreira Gomes, Arnaldo Faria de Sá, Altineu Cortes Freitas Coutinho e André Luiz Dantas Ferreira. O PGR em exercício pediu ainda a manutenção da perda do foro do ex-deputado federal Carlos William de Souza e a remessa dos autos quanto João Magalhães ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região por atualmente exercer o cargo de deputado estadual por Minas Gerais. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. TSE inicia esta semana o teste público de segurança nas urnas eletrônicas. Voltamos em instantes. A quarta edição do teste público de segurança do Sistema Eletrônico de Votação acontece nos dias 28, 29 e 30 de novembro, na sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. O espaço é aberto aos interessados em acompanhar o evento. A primeira edição do teste público de segurança do Sistema Eletrônico de Votação foi realizada em 2009, a segunda em 2012. Em 2016, na terceira edição, o TPS passou a ser obrigatório. O evento deve ocorrer sempre no ano anterior à eleição, com o objetivo de fortalecer a segurança dos sistemas usados nas eleições. No TPS, os investigadores selecionados apresentam e executam planos de ataque aos componentes internos e externos do Sistema Eletrônico de Votação. Para o teste público, o TSE fornece o acesso ao código-fonte do sistema, primeiro passo para entrar na tecnologia do sistema. E os preparativos para esse teste estão a todo vapor no Tribunal Superior Eleitoral. Já está quase tudo pronto. Agora é hora de fazer apenas os últimos ajustes, testar as conexões, urnas eletrônicas, sistemas e tudo mais. Ao todo, os investigadores vão contar com 14 computadores sem conexão com a internet e 7 conectados à rede, mas que só vão poder ser acessados com permissão da comissão reguladora. Eles podem ter dúvidas no momento da execução dos testes se precisar fazer uma consulta à internet, e existe um conjunto de computadores isolados, fisicamente separados dos demais, que tem esse acesso. Para isso, eles precisam solicitar, justificar essa necessidade. Isso vai ser registrado durante o acompanhamento dos testes, e aí sim eles poderão ter acesso, obviamente, com todo cuidado, para que não haja tráfego de fluxo de informação entre os testes, as informações de teste para a internet. Para que os investigadores tentem quebrar a segurança do sistema eletrônico de votação, o Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza todos os sistemas utilizados no dia da votação. Um deles é o JE Connect, responsável por transmitir os dados da sessão eleitoral até os tribunais regionais eleitorais. Como ele é uma plataforma de transmissão, principalmente em ambientes de internet, ambientes fora da justiça eleitoral, ele é uma solução que precisa ser testada e precisa ter bastante segurança, né? E é isso que a gente está fazendo, montando um ambiente, simulando o que acontece na eleição, para que os testadores venham e comprovem a segurança desse sistema.
Bom, e para explicar melhor como funciona esse teste, está aqui no estúdio hoje o secretário de Tecnologia da Informação do TSE, Giuseppe Janino. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, primeiro, para que serve esse teste público de segurança? O teste público de segurança é uma evidência do TSE, da Justiça Eleitoral, com relação à confiança e na maturidade do sistema eletrônico desenvolvido para o processo eleitoral brasileiro, que já tem 20 anos de utilização. A urna eletrônica, desde que ela começou a ser utilizada, o sistema de votação eletrônico começou a receber várias críticas e recebe até hoje. Alguma vez já foi notado, identificado alguma falha de segurança nesses testes? Nós temos 20 anos de utilização da urna eletrônica e até hoje, nessa história de 20 anos, não há nenhum caso de fraude registrado. Várias suspeições levantadas, todas elas verificadas, analisadas por entidades competentes, e a realidade é que não há nenhum caso de fraude até hoje. Isso, inclusive, foi o grande motivador do TSE, por iniciativa do próprio TSE, de realizar o teste público de segurança, que consiste em abrir os sistemas para que eventuais hackers, que são cidadãos da sociedade brasileira, venham tentar quebrar os dispositivos de segurança e identificar eventuais fragilidades. A gente está vendo aí no vídeo agora imagens do teste público de segurança feito no ano 2016, né, para as eleições de 2016. O que faz da urna eletrônica um equipamento tão seguro? A urna eletrônica é um projeto do Tribunal Superior Eleitoral. É um projeto de engenharia desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Além de ser um equipamento exclusivo, com vários requisitos de segurança já embarcados no próprio equipamento, todos os softwares que rodam nesse aparelho são desenvolvidos também pelo Tribunal Superior Eleitoral. São justamente esse cenário todo que é colocado, inclusive, nos testes de segurança. Nós estamos indo agora para a 4ª edição dos testes e todas essas outras edições demonstraram o quanto o sistema é estável, seguro, robusto e resiste, inclusive, a vários planos de ataque. Nós já temos aí uma história em torno de 40 planos de ataques que já foram submetidos ao processo eleitoral. Alguns deles conseguiram vencer algumas barreiras de segurança, mas nenhum deles até hoje conseguiu derrubar todas as barreiras e implementar uma fraude, por exemplo. Esses ataques são feitos pelos hackers, né, que vão lá tentar invadir a urna eletrônica, né? Esse pessoal, eles têm que tipo de acesso à urna eletrônica para poder fazer isso? Nós tentamos colocar todas as informações, dar toda a liberdade, digamos assim, para que esses investigadores possam fazer o seu trabalho. Começa desde a etapa em que nós passamos todas as informações, fazemos apresentações, abrimos os programas para que eles verifiquem linha por linha dos programas, apresentem seus planos de ataque e venham agora, nessa etapa final, realizar os seus planos de ataque. Nós colocamos todas as condições necessárias para que eles possam efetivamente colocar seu plano em prática, inclusive abrindo a urna eletrônica, desativando várias barreiras de segurança para que eles possam atuar efetivamente no ponto que pretendam explorar. Vamos fazer uma pausa agora que a gente vai ver uma reportagem que os investigadores têm acesso aos códigos-fonte e preparam o ambiente para que os testes comecem amanhã. Os participantes inscritos puderam configurar um ambiente de trabalho, equipamentos e outros dispositivos necessários para a realização dos planos de teste que foram apresentados no Tribunal Superior Eleitoral. O acesso aos códigos-fonte é fundamental para que os investigadores consigam realizar os planos de ataque. O código-fonte digamos que é o princípio para que eles possam entender o funcionamento dos softwares e propor os seus ataques. O plano de teste consiste no detalhamento do ataque que os investigadores pretendem simular, embasado em normas, artigos, publicações e outros trabalhos técnicos e científicos. Nesta edição do Teste Público de Segurança, o TPS, foram apresentados 12 planos de teste, 5 dos quais visam encontrar inconsistências no software da urna eletrônica. Os outros 7 vão focar em ataques tanto ao sistema quanto às possíveis vulnerabilidades do equipamento, em tentativas de interferir no registro ou transmissão do voto. Eles precisam fazer diversas configurações para poder executar o teste. Então, digamos que ele propõe um plano de teste que precisa de um determinado software para apoiá-lo na execução desse plano. Então, hoje é o dia que ele tem, por exemplo, para instalar esse software, para deixar a máquina dele preparada para que amanhã ele, de fato, execute o plano proposto.
Qual a importância dessa inspeção do código-fonte? Esses são elementos que o investigador ou hacker precisa para efetivamente implementar o seu plano de teste, o seu plano de ataque. Quanto mais informação ele tiver em mãos, ele consegue efetivamente fazer um trabalho mais produtivo. O nosso interesse e o nosso objetivo não é simplesmente colocar em prática um desafio, é um trabalho colaborativo. Nós pretendemos tirar da sociedade brasileira, do cidadão, que tem a capacidade para isso, dar a sua contribuição justamente para a melhoria do processo eleitoral brasileiro, ao mesmo tempo tornando transparente e mais seguro. E se alguma falha for detectada durante o teste? O procedimento é registrar todos os passos, os trabalhos, desde o plano de ataque até a execução desse plano de ataque, são documentados por equipes do Tribunal Superior Eleitoral. No momento em que se encontra uma fragilidade, essa fragilidade é registrada e ela serve como insumo para o nosso trabalho de melhoria, já para implementar essa melhoria nas próximas eleições. O resultado do teste também é público, já que o teste é público, as pessoas podem acompanhar. O resultado do teste é publicado de alguma forma? Sim, totalmente. Não só o teste dá possibilidade a qualquer cidadão brasileiro atuar, seja maior de 18 anos, inclusive se não tiver residência em Brasília, o TSE paga o seu deslocamento, a sua estadia para que ele venha aqui dar a sua contribuição. Todos os passos são, digamos assim, públicos e inclusive os resultados desses planos também são publicados no nosso site. Obrigada, doutor, pela participação. Eu conversei com o Giuseppe Janino, que é secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral, e conversou com a gente a respeito da segurança deste teste público que vai ser realizado a partir de amanhã na urna eletrônica. Obrigada, doutor. Obrigado. Até uma próxima. Até a próxima. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Começa hoje em todo o país a Semana Nacional da Conciliação para solucionar por meio de acordo milhares de processos que tramitam na Justiça. A gente volta já já. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia, participou no fim da manhã de hoje da abertura da 23ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, que acontece até a próxima quinta-feira no pavilhão de exposições do AMB, na zona norte da capital paulista. A ministra Carmen Lúcia falou sobre o tema da conferência em defesa dos direitos fundamentais, pilares da democracia, conquistas da cidadania, ressaltando a intolerância. Atualmente, a intolerância com a diferença, reitere-se, própria do humano, que é único, singular e por isso mesmo diferente em sua identidade e igual em sua dignidade, a intolerância tem sido uma permanente agressão aos direitos fundamentais. E superar essa violência contra o outro é um desafio da sociedade, sem embargo de ser sempre e também do Estado. Cada um de nós é responsável pelo outro. O princípio da solidariedade nunca foi, talvez, tão necessário ser observado. E minha geração sabe que, se falharmos em fazer cumprir na sociedade e pelo Estado o acatamento pleno do princípio da solidariedade humana, também nisso minha geração terá falhado, dentre outros erros que cometemos. Mas o que é mais grave e pior, talvez tenhamos dificultado aos que vierem depois de nós a tarefa de garantir a possibilidade de ser construída uma experiência humana melhor e com direitos mais efetivos do que até aqui conseguimos ter. Também em São Paulo, a ministra Carmen Lúcia participa daqui a pouco da assinatura do termo de acordo, firmando em uma ação civil pública que garantiu a continuidade do trabalho de identificação das ossadas encontradas em valas clandestinas no cemitério de Perus, na capital paulista. A assinatura marca o início da 12ª Semana Nacional da Conciliação no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. E já são mais de 120 mil audiências agendadas nos tribunais federais de justiça e do trabalho de todo o Brasil. Quando se fala em Semana Nacional da Conciliação, os números são surpreendentes. Para se ter uma ideia, só no ano passado, mais de 590 mil pessoas foram atendidas.
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios abriu a Semana Nacional de Conciliação com um alerta para a importância de solucionar conflitos sem a necessidade da judicialização. A importância da adoção de métodos alternativos de solução de conflitos já é amplamente reconhecida, sobretudo em face das vantagens acarretadas para as partes envolvidas, que se sagram vencedoras simultaneamente. Com efeito, são as próprias partes as responsáveis pelo alcance do acordo, valendo-se, para tanto, do intermédio de um mediador que lhes facilita a comunicação. O professor Dr. Kazu Watanabe, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foi convidado para uma palestra sobre a conciliação como forma de ampliar o acesso ao judiciário. Os métodos consensuais são mais adequados e eficazes do que a solução sentencial. A 12ª Semana Nacional de Conciliação começa hoje, com mais de 120 mil audiências agendadas em tribunais federais, de justiça e do trabalho de todo o país. Desde 2002, quando a primeira Semana Nacional da Conciliação foi realizada, foram feitas mais de 2 milhões de audiências, com cerca de 10 bilhões de reais em acordos homologados. Só no ano passado, 590 mil pessoas foram atendidas em mais de 51 tribunais participantes. Apesar dos números muito favoráveis, é bom lembrar que a conciliação deve ocorrer todos os dias. E a repórter Evne Araújo tem outras informações ao vivo sobre a Semana Nacional de Conciliação. Boa tarde, Evne. Oi, Érica, boa tarde. Nós estamos aqui na sede do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a doutora Luciana Yuki, que é coordenadora do Núcleo Permanente de Conciliação aqui do TJ. Bem-vinda ao Jornal da Justiça. Conciliar é muito importante para o judiciário, mas principalmente para o interessado, né? Por quê, doutora? Com certeza. A conciliação ela serve não só para desafogar o Poder Judiciário de processo, que é o que muitas pessoas pensam, mas também para resolver o problema de uma forma mais rápida, de baixo custo e muito mais eficiente, porque na conciliação as próprias pessoas encontram uma solução personalizada para o seu caso, né? Então vai ser sempre melhor do que a sentença. Quando a gente fala de Semana Nacional de Conciliação, além de fomentar a conciliação, como é que são feitas essas políticas, né, para que as pessoas entendam a importância dela? Exatamente isso. A Semana Nacional da Conciliação é para divulgar essa ferramenta para as pessoas. Então é muito importante que as pessoas tenham conhecimento para utilizarem isso, para que não recorram sempre ao processo tradicional, né? Porque é muito mais vantajoso. Quando a gente fala de conciliação, não precisa necessariamente entrar com processo na justiça, né? Exatamente isso. A gente tem trabalhado muito forte no que a gente chama de conciliação pré-processual, que é a conciliação sem processo em andamento, sem ação em andamento. Então, a pessoa que tem um problema, por exemplo, tem uma briga de vizinho, tem um problema com fornecedor de produtos ou de serviço, ela pode procurar o Tribunal de Justiça para fazer uma conciliação de forma gratuita, né, sem a necessidade de ajuizar uma ação. O que é passível de conciliação? A gente tem assim casos muito comuns que são todos os tipos de ações cíveis, então condomínio, aluguel, cobrança de valores, ações de indenização, acidente de trânsito, casos de família também, alimentos, divórcio, guarda. Então todos esses casos que são possíveis negociar com a outra parte, a gente pode indicar para conciliação. Quando o caso chega à justiça, quando vira processo, o magistrado ele já tem aquela sensibilidade de entender que é possível conciliar também? O Código de Processo Civil hoje, ele indica a obrigatoriedade da audiência de conciliação. A gente tem trabalhado nessa conscientização dos magistrados para que cada vez mais sejam encaminhados os casos à conciliação na fase inicial do processo. Quando a gente fala de conciliar, dá para fazer o ano inteiro, né? Exatamente isso. A conciliação é um serviço permanente do Tribunal de Justiça e a pessoa que quiser pode entrar no nosso site, no link conciliação, e preencher um formulário lá e solicitar a sua audiência. Ou então encaminhar um e-mail para o conciliar@tjdft.jus.br. Muito obrigada pela participação no Jornal da Justiça. Érica, nós voltamos com você no estúdio. Obrigada, Evelyn, pela participação. E o Superior Tribunal de Justiça isentou um homem de continuar pagando pensão alimentícia em dinheiro à ex-mulher. Ele entrou na justiça quase uma década depois da separação, alegando mudança na situação econômica e civil da mulher.
O pagamento de pensão alimentícia para ex-mulher ou ex-marido é reconhecido pela Justiça. O benefício se enquadra no princípio da solidariedade, como explica esta advogada. Quando a gente tem um relacionamento, seja casamento ou união estável, ao término desse casamento, existe o princípio da solidariedade, no qual aquele que tiver dificuldades, né, de se manter, o outro passa a ter essa obrigação de pensionar, né, de ofertar, então, esses valores durante um certo tempo. Hoje a gente fala durante um certo tempo, porque imagina-se que essa pessoa vai ter condição de ingressar no mercado de trabalho e se sustentar. Ao julgar o recurso de um ex-marido para suspender a pensão alimentícia paga à ex-mulher, a terceira turma confirmou o entendimento de que o dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges ou companheiros é regra excepcional, onde se leva em consideração impossibilidades físicas do beneficiário e sua capacidade de trabalhar. O caso julgado aqui no STJ envolve um homem que foi condenado a pagar mensalmente 4,7 salários mínimos de pensão para a ex-mulher, metade do valor em dinheiro. O restante correspondente à metade do aluguel do imóvel, que pertence aos dois, mas ainda não foi partilhado e é ocupado exclusivamente pela ex-mulher. Depois de quase uma década, o homem entrou na justiça com uma ação de exoneração de alimentos, alegando alteração na condição financeira da ex e o fato dela já ter iniciado uma nova relação amorosa. Em primeira instância, o juiz reconheceu o aumento da condição financeira da ex-mulher e dispensou o pagamento da pensão em dinheiro, mantendo apenas o valor em forma de ocupação do imóvel. Mas o Tribunal de Justiça reformou a decisão e restabeleceu integralmente a obrigação alimentar. O homem recorreu ao STJ, onde o relator do recurso, ministro Vilas Boas Cueva, destacou a jurisprudência da Corte, que reconhece o caráter temporário da pensão alimentícia. De acordo com o ministro, ficou comprovada a capacidade da mulher de trabalhar. Por isso, o relator votou pela exoneração gradual da pensão, independente da qualificação da nova relação amorosa. A Revolução Russa está completando 100 anos e este é o tema do programa Direitos Sem Fronteiras desta semana. Dividida entre a moderna sociedade de consumo e o controle das liberdades individuais, a Rússia tenta retomar o protagonismo 100 anos depois de sua grande virada histórica. O que mudou desde que a Revolução aconteceu? Qual a influência deste ato histórico no mundo? Este é o debate do Direitos Sem Fronteiras, hoje às 8 da noite. Hoje a gente fica por aqui. Para você uma ótima tarde. Até amanhã.